Bom, agora nós vamos falar da Feluma, uma prova que eu adoro, tá? Edital da Feluma. Uma prova muito boa, uma prova que a análise curricular é muito detalhada, você tem que prestar muita atenção e a gente vai te falar os pontos principais aqui. Vamos lá, Lucas? Fala pessoal, sejam bem-vindos. Então, vamos falar sobre algumas informações gerais do edital da Feluma deste ano, algumas mudanças comparado com o edital do ano passado, vou te mostrar as vagas disponíveis e também conversar sobre as estatísticas com vocês, tá bom? Olha só. Inscrições 19/8 a 19/9, então 19 de setembro. A taxa de inscrição 595 aumentou um pouquinho comparado com o ano passado. Quantidade de vagas disponíveis, vocês vão ter 46 vagas de acesso direto, tá? Sem pré-requisito. Data da prova vai ser 13 de outubro, então bem próximo da prova da PUC Paraná, né? Duração da prova de 4 horas, só que é uma prova um pouquinho menor, tem 75 questões ABCD. Lembrando que essa primeira fase da prova objetiva tem um peso de 90% e a segunda fase, análise curricular, um peso de 10%, e o Pedro vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso em seguida. Divulgação do gabarito até 2 dias depois da prova, 15/10, recursos até 2 dias depois da liberação do gabarito e o resultado final, anota aí, 20 de dezembro, o dia que você vai comemorar sua aprovação na Feluma. Combinado? Local das provas, Belo Horizonte, ele coloca assim, Belo Horizonte ou na região metropolitana de BH. Tá certo? Então sobe aí pra gente na tela, para caso você queira dar um pause aí na tela e anotar as informações. Tranquilo? Com relação às vagas, o que a gente tem? A maior parte das vagas estão localizadas no Hospital Universitário de Ciências Médicas. E aí você tem anestésio, tem cirurgia geral, clínica médica, medicina intensiva. 8 vagas de oftalmo, neurocirurgia, pediatria. Tá bom? Com relação às mudanças, olha só o que mudou comparado do ano passado. Ele coloca, isso é algo interessante, não tinha visto em algum outro edital, que o processo seletivo que eles vão fazer agora de residência médica vai ser feito em conjunto, ali junto com a parte de pós-graduação hospitalar, de física médica, pós-graduação de fisioterapia, capacitação de fellowship, programa de capacitação de centro oftalmológico. Então não se assuste se você encontrar pessoas de outras áreas e de outras propostas no mesmo processo seletivo. Tá? Mudanças com relação à taxa de inscrição, que eu te falei, R$30 foi o aumento. E eles colocam esse ano categoricamente que não haverá isenção da taxa de inscrição para o processo seletivo, seja qual for o motivo alegado. Bem claro, direto ao ponto. Você tem que pagar, viu, meu anjo? Então não tem choro, jeito, não adianta, vai ter que pagar. E por fim, eles especificaram muito mais detalhadamente o atendimento especial de alguns casos. Ano passado tinha um pedacinho muito pequeno, agora eles escreveram um capítulo inteiro relacionado ao atendimento especial. Eu imagino que seja por algum problema, talvez para deixar mais claro. Então ali ele coloca, inclusive, definição do que é uma pessoa, do estatuto da pessoa com deficiência, e coloca, caso você precise de algum atendimento especial, aí, lactante, se você é canhoto, se tem dificuldade de locomoção, deficiência visual, qualquer coisa, dá uma atenção nesse detalhe, porque eles esmiuçaram justamente para deixar claro, olha, se você não falar antes, se você não entrar com os requisitos necessários, não vai ter choro também. Então eles colocaram bem específicos, caso você tenha alguma dessas condições, não esqueça de olhar. Combinado? E a gente segue para as estatísticas. Só um aviso antes, que o pessoal às vezes fica na prova, né? Você está lá na prova e aí você encontra uma questão que você fica na dúvida, que você acha que está errado. Não fica brigando com a questão, não perca muito tempo, porque às vezes o pessoal fica ali, em protesto, eu não vou nem responder essa questão. Não. Dá o seu melhor. Faz o que você, tentando entrar na cabeça do examinador, o que ele está tentando te cobrar. E por que eu falo isso? Porque ano passado a gente teve 11 questões anuladas. 11 de 75. Isso é muito, é quase 15% da prova. Eu mandei 18 recursos para a prova da Feluma. É muito. Foi a prova que eu mais mandei recurso ano passado. 18 de 75 questões. E das 18, essas 11 aí, as 11 foram anuladas. E eu acho que o porquê disso, Lucas, assim, a banca é própria. E eu acredito que é uma das bancas que eu não conheço a galera, sabe? Eu fui de banca por muito tempo e conheço muita gente fora, mas essa especificamente não. Eu acho que não é muita gente que tem experiência com questão. Porque quando a gente faz questão normalmente, cara, eu lembro direitinho. Sabe qual que é a pior coisa para quem faz questão?
ser anulado. Anulado. Ou então, cara, eu lembro uma vez que eu fiz uma questão e aí o coordenador me ligou e falou, olha aqui, tivemos, eu não lembro, 400 ou 500 recursos para sua questão. Cara, isso é muito ruim, porque imagina, você tem que avaliar 500, 400 recursos. O bom é que às vezes a galera, que é uma coisa muito errada que você faz, você entra lá no cursinho, o cursinho dá uma sugestão de recurso. Vou te explicar o outro lado da moeda. Aí você, inteligente do jeito que é, você dá Ctrl+C, Ctrl+V no recurso do cursinho e manda. Gente, a hora que eu ia avaliar recurso, que eu via que eram as primeiras palavras iguais de todo mundo, a gente nem lia. O que é muito importante? Cada pessoa mandar o seu no formato que você pensa. Por quê? Porque às vezes eu não concordei com o seu raciocínio, mas aquela pessoa enxergou um raciocínio completamente diferente, que a banca, o avaliador, o examinador vai falar, realmente eu tenho que ser anulado. Então não adianta, eu sempre falo assim, Pedro, você vai mandar o recurso, você me manda para eu mandar? Eu falo, não. Eu sempre seleciono um aluno, esse é o meu aluno que eu chamo de porta-vozes. Eu falo, cara, eu vou fazer os recursos, manda para mim. Aí ele encaminha. Por que eu deixo só ele mandar? Porque senão fica Ctrl+C, Ctrl+V, meio que fica meio prostituído, digamos assim. Todo mundo com a mesma linha de raciocínio e a gente sabe que não, né? Bom, continua, Lucas. Então, e isso não foi só em 2024. Em 2023 foram 7 anuladas e 2 trocas de gabarito. Então é como o Pedro falou, assim, é uma banca que tem esse histórico de ter bastante questões anuladas, bastante questões com recursos. Então assim, eu só quero te alertar, não fica perdendo muito tempo em alguma questão eventual que você acha que não tem uma resposta perfeita, você começa a ficar inseguro. Passa pra frente, sabe? Marca o que você achar melhor, o que você pensa que o examinador quer de você naquele momento e não fica perdendo muito tempo. E eu falo isso pra você, a prova da Feluma no dia 13. O Enari dia 20. O aluno que faz prova da Feluma, se continuar com esse padrão de questão polêmica, ele fica 7 dias em grupo xingando. Meu WhatsApp fica uma loucura, porque o aluno, Pedro, isso. Eu nem respondo ao aluno. Eu falo assim, cara, não vou discutir, eu vou mandar, mas foca na próxima. Porque senão o aluno fica ali revoltado com as questões, não sei o que, não é possível, o gabarito é isso. Cara, não briga. Feluma tem isso, tomara que esse ano eles não coloquem tantas questões polêmicas, passíveis de anulação, o que eu não acredito, lembrando esse histórico da banca, mas não fica discutindo em grupo. Espera, fez, dia 13, você deve ter prova dia 20, ou não. Cara, vida que segue. Por que eu tô falando isso? Porque tem aluno que fala assim, Pedro, fui mal demais, reprovei, e chora, e entra... Aí depois sai as anulações, tudo. Pedro, ganhei 10 pontos. Imagina, 11 questões anuladas, você tinha errado todos. E o aluno que normalmente anula a questão é o aluno que vai bem. Porque ele está tão bem no conhecimento, ele fala, não é essa e tal. Aí ele sobe 10 pontos. Imagina você subir 10 pontos. Eu tive aluno que subir 10 pontos do gabarito preliminar para depois. Ele saiu de não aprovado para primeiro lugar. Então muda o jogo, né? E é isso, você quer, o foco principal é ser aprovado, não é estar certo, né? Então calma um pouquinho. E o que a gente tem assim de 2023 e 2024, que a gente tem análise das provas, são essas duas edições que a gente trouxe aqui para vocês. Clínica médica, cardiologia está em primeiro, é uma tendência nas provas em geral, com arritmia dominando em primeiro lugar. Hemato também é uma especialidade que eles gostam. Depois, com relação à cirurgia, o que predomina é gastrocirúrgica e depois perioperatório. O que a gente tem de assunto específico na cirurgia que mais cai é a parte de pós-operatório, e aí eu vou colocar na tela aí para você visualizar isso que eu acabei de falar. Tá bom? As questões de clínica médica, em geral, elas são um pouco mais contextualizadas do que as de cirurgia. As de cirurgia são muito objetivas, muito diretas ao ponto, mas ainda assim as assertivas da clínica são bem diretas. Tá? Então é uma prova que você realmente não gasta tanto tempo para realizar. O foco das perguntas é justamente na conduta. Isso também se mantém na parte de cirurgia, só que em cirurgia ele gosta muito de assim que você pense sobre o diagnóstico, e ele tem uma frase que ele repete muito, que é: qual o exame indicado para a definição diagnóstica? Então ele quer muito que você saiba os exames de imagem nesse contexto de diagnóstico. Então assim, você não vai estudar só isso, obviamente, mas nos teus estudos, ali na matéria, se você está lá em doenças das vias biliares, dá uma atenção especial, se você quer feluma, na parte dos exames. Isso ele gosta muito de cobrar, é uma característica da cirurgia. Aprofundar em diagnóstico. Feluma, eu sempre falo para os meus alunos, pensou em feluma, pensa em diagnóstico e tratamento. Grande maioria da prova, ele quer saber qual o próximo passo, qual que é o diagnóstico, qual o exame que eu quero, tá? Ou então o tratamento, qual que é a possibilidade? É uma prova que gosta desses dois padrões. Beleza? E aí, para finalizar, aqui a gente tem GO.
como tema mais importante, ciclo menstrual e anticoncepção junto com vulvaginites, cervicites e DIP. E depois você tem várias empatadas, porque como eu falei, a gente tem 2 edições de análise aqui, e aí acaba ficando várias juntas. Não teve nenhuma que se destacou tanto. Mas olha só, distopias genitais e incontinência urinária normalmente não figura ali entre os top temas, e tá aqui. Então, urogineco, aqui na parte da GO, é algo que nos chama atenção. Pediatria, os grupos de neonato e síndromes respiratórias são importantes, porque são grupos grandes. E aí você tem na tela, e vou colocar para você também, vários outros temas empatados. Por fim, com relação à preventiva, a atenção básica domina, seguido por SUS e estudos epidemiológicos. Aqui, na prova da Filuma, que em geral é bem objetiva, a preventiva requer um pouquinho mais de leitura. Então você coloca lado a lado aí cirurgia e preventiva. Preventiva você tem que estar um pouquinho mais atento. Então, assim, não deixa tanto para o final da prova, porque você vai ter que ter um pouquinho mais de leitura. E agora, a cirurgia é muito direto ao ponto, é muito objetiva, é mais tranquilo de você fazer. Perfeito. Show? Bom, falar um pouquinho do currículo. Pessoal, é muito comum o aluno virar e falar assim: Pedro, fui somar minha nota no currículo da Filuma e eu tô com tanto, não dá nem para brincar. O currículo da Filuma, galera, é um currículo ultra específico, com coisas muito direcionadas, e que se você for pegar uma análise geral, a maioria das pessoas tem uma pontuação baixa. Pedro, por que isso? Para você ter uma ideia, eles têm um item de validação e de pontuação que contabiliza doutorado e mestrado, se já fez residência anterior, especialização lato sensu, enfim, 2 especializações se você fez pós. Eles contabilizam premiação, se você organizou evento científico, tem um monte de coisa. Então, assim, presta muita atenção com o currículo da Filuma, que eles são muito chatos nos critérios. Então, além dele colocar lá uma grade explicando o que eles validam no currículo, eles colocam quais são os passos, item a item, dos certificados que serão validados. Então, às vezes, uma simples coisinha eles não vão validar. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eles colocam aqui de estágio não obrigatório com duração mínima de 4 meses. Putz, Pedro, eu tenho um estágio de 1 mês. Aqui não vale. Na grande maioria dos editais, vale. E aí a galera quer brigar, fala: nossa, Pedro, mas eu tô no internato, o estágio não é obrigatório, como que eu vou ficar 4 meses? Eu fazia... Gente, não adianta ficar brigando contra o edital. Não adianta ficar querendo. Agora, minha sugestão, volto a falar, manda o que você tem. Eles são obrigados a negar o que você quer, mas manda. Então, de uma forma geral, bem tranquilo, sossegado, não fica preocupado com a avaliação do currículo. Normalmente as médias de nota do currículo, elas são médias mais baixas, tá? 5, 6, 7 notaça para avaliação da Filuma. Normalmente o aluno que não pensa nela desde o primeiro período não tem uma boa pontuação, porque quem em sã consciência vai pensar em fazer 3 provas de proficiência de língua diferentes para pontuar o item máximo? Quem em sã consciência vai pensar que é muito importante ele participar da comissão organizadora de evento científico? É uma coisa que a gente não pensa no primeiro período, o basicão mesmo. Participar de iniciação, de liga, de monitoria, publicação, essas coisas. Putz, beleza, eles têm, mas eles têm outros pontos específicos, então não estressa com isso, beleza? Tranquilo? É isso, Lucas. Mais alguma coisa pra gente finalizar aqui? Filuma? Show. Não, seria principalmente isso. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um PDF para vocês com essas estatísticas, fica de presente. E é isso, conte com a gente na sua preparação final. Estamos aqui para o que vocês precisarem. Grande abraço. É isso. Então, nós estamos à sua disposição. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, de curtir, de compartilhar, de comentar aqui embaixo se foi interessante para você, tá? Um overview rápido, em poucos minutos da prova, dicas fundamentais que você não vê as entrelinhas do edital. E além disso, só lembrando a todos vocês que o processo seletivo da mentoria de 2025 já está aberto. E seria bacana se você quiser participar, se você está assistindo, quiser um diferencial ano que vem, torço para que você passe esse ano. Se você não conseguir, a gente pode caminhar junto no ano que vem. Lembrando que nós fazemos realmente um processo seletivo, que nós pegamos poucos alunos por ano, tá? Não é essas pseudo-mentorias que tem por aí, o nosso é individualizado, personalizado. Ano passado, para vocês terem ideia, nós tivemos mais de 3 mil alunos que ficaram fora na lista de espera que a gente não conseguiu atender. Então, vou deixar aqui o link também na descrição. É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.